turma, vocês estão bom? Espero que sim. Para quem é a primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Baba Exu Coladê. Eu sou sacerdote de Exu, né, do Ilê-Axé-Ti Exu Elegbara, dentro do culto tradicional. E também sou sacerdote de Umbanda e de Quimbanda, dentro do terreiro de Umbanda, tenda de Ogum, e a Quimbanda de Catiço. Pois bem, eu vou estar trazendo aqui agora, né, uma série de vídeos sobre caminho sacerdotal, o que é ser sacerdote, tá? Só que da visão de um sacerdote. Pode parecer que não, né? Devido à pouca idade, mas sim, eu sou sacerdote de Umbanda. Também. Eu tô na religião de Umbanda faz aproximadamente 27 anos, tá bem? Minha família sempre foi responsável por manter terreiro, então eu cresci nesse meio. Eu nunca tive um problema, um conflito com... Ai, meu Deus, será que meu caminho é esse? Não, sempre tive certeza de onde eu estava e o que eu queria. Pois bem, ser sacerdote hoje em dia, tá bem? Vamos lá. Muita gente vai bater no peito pra falar assim, Umbanda antigamente que era boa, que não sei o que não tinha esses marmotéis, papapá. Tinha sim. A diferença é que não tinha Instagram, Facebook, nem YouTube. As pessoas não davam com uma câmera que era desse tamanho para poder filmar ali como que seria uma gira. Tá bem? Salvo alguns documentários que vocês vão encontrar aqui disponível no YouTube, como o documentário de Exu Mangueira, que eu recomendo muito, o documentário alemão de Exu Lalu, que eu recomendo muito, que foram filmados em casa, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. O de Exu Mangueira eu tenho certeza que foi no Rio, o de Exu Lalu eu já não tenho tanta certeza assim. Mas enfim, era só assim, documentários. Mas não igual hoje, que você vai lá, filma a gira inteira, filma a entidade chegando, faz isso, faz aquilo, papapá, e aí mostra. E acaba tornando ali, de certa forma, uma banalidade tamanha que chega a ser desrespeitoso em alguns casos. Mas, enfim. Bom, eu lembro de quando eu era criança, de bater o olho no sacerdote, né, do seu Luiz, por exemplo, que era um dos sacerdotes lá de casa, e perceber a grandeza daquele homem. Ao mesmo tempo, imaginar que ele tinha superpoder. Mas espera aí, como ele tem superpoder? Ele é um sacerdote, parece ter um poder infinito, e aí ele está simplesmente morando numa casa que ainda não está acabada. Parece um barraco. E foi assim com todo sacerdote de Umbanda e Quimbanda que eu conheci. Todos, sem exceção. Eles nunca estavam parados. Sempre tinha um trabalho para fazer aqui, um trabalho para fazer ali, tal, tal, tal. Mas é como se nada progredisse. Por quê? Caridade. Mas é assunto para a gente talvez tratar nesse vídeo, ou eu faço um vídeo só sobre caridade. Até anotei. Bom, o que nós temos sobre sacerdotes, né, a visão que nós temos hoje, a visão que eu tinha antes, era que o sacerdote, ele era um ser que jamais seria tocado por algum tipo de magia ou doença. Bom, o próprio sacerdote da minha casa, um deles faleceu de câncer. Não recentemente, claro, tem muito tempo. E fruto também dos trabalhos. Eu conheço diversas histórias assim, tenho certeza que boa parte de vocês também vão conhecer diversas histórias assim. O que acontece? Por nós observarmos ele dessa maneira, quem cresceu em terreiro até hoje tem essa visão quando olha para um sacerdote. Né? Vai ter aquela sensação de uma potência mesmo, um grande pilar que nunca vai desabar, e de uma força enorme, tamanha, que realmente só é explicada através do sobrenatural, do controle sobre o sobrenatural. O que de fato é verdade, o sacerdote ele vai dar vida para a entidade, ou vai acordar uma espiritualidade que há muito tempo estava adormecida na sua vida. Ok, então vamos lá. Com isso, qual que é a visão de sacerdote que nós temos hoje em dia? Publicidade. O sacerdócio se tornou uma forma de empreender. Tá errado. Não tá errado. Lembra que eu falei? Que o pessoal lá vivia fazendo trabalho para os outros, né? Na caridade, a casa nunca terminava, estava sempre fudido. Pois bem, não tá errado. Mas tem um erro quando não há ética, quando não há moral. O sacerdócio, tanto para Umbanda, para Quimbanda, Candomblé, Ifá, ele é uma profissão. Também o padre é uma profissão, o pastor é uma profissão. As pessoas estudam e têm uma base em cima disso, tem uma vida em cima disso. A diferença é que, por exemplo, dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, você não possui teologias tão completas como tem as religiões judaico-cristãs. Que aí vai formar ali, você vai ter uma faculdade em cima daquilo.
Não existe. Se você tem material, ele é material de vivência. Se não é sua vivência, é a vivência de alguém. Pegou um feitiço na internet, esse feitiço foi desenvolvido por alguém e serviu para alguém. Pode ser que ele não sirva para você, porque nós estamos lidando com práticas magísticas. Nós estamos lidando com pessoas com demandas diferentes, energias diferentes. Isso significa que vai da capacidade do sacerdote, do médium de manipular para poder atender aquela demanda. A visão de sacerdote que dá para ter hoje é essa: o empresário, o comercial, o empreendedor. Por quê? Porque religião ela sempre foi comércio, tá? E não há nada de errado as religiões de matriz africana entrarem neste comércio. Até mesmo porque é um direito nosso, né? Qualquer um pode fazer o que quiser da vida, mas é um direito nosso, já que essas práticas magísticas elas foram introduzidas no Brasil com as religiões afro-brasileiras pelos macumbeiros, pelos negros. Então não tem nada de errado nisso. Só que, como eu disse, falta ética. Por quê? Muitas pessoas hoje acordam da noite pro dia e falam: meu Deus, que vontade de ser um sacerdote. Vou abrir uma casa de umbanda. Ou senão o cara acaba de fazer o santo ali no candomblé, tomou obrigação de 7 anos, 1 ano, sei lá, e se acha no direito de abrir uma casa de umbanda, assim, nunca ter vivenciado e saber o que é isso. O que é umbanda? Se eu não me engano, dentro de um disco do pai Pedro Miranda, num ponto que foi cantado por Pai Antônio, na tenda de Nossa Senhora da Piedade, eu não tenho certeza se é essa a tenda, mas no disco ele explica bem, que fala assim: todo mundo quer umbanda, quer, mas ninguém sabe o que é umbanda. Umbanda tem fundamento e quer, mas ninguém sabe o que é umbanda. E aí entra mais uma problemática, porque a maioria dos sacerdotes vão ficar se perguntando: o que é um fundamento de umbanda? Se eu não tenho uma teologia, se eu não tenho um material, né, o que é? Então, qual a maior deficiência que eu percebo hoje dentro do sacerdócio de Umbanda e até mesmo de Quimbanda? De Quimbanda você vai ter diversas vertentes. Você tem a raiz de serpente, você tem a raiz da Umbanda, da Quimbanda Malê, Quimbanda Luciferiana, Quimbanda Goécia, uma infinidade, tá? Mas eu vou aprofundando isso mais pra frente. Mas dentro da Umbanda, não. Umbanda é Umbanda. Você vai ter ali algumas vertentes. Umbanda sagrada, Umbanda esotérica, Umbanda tradicional, Umbanda traçada, enfim, diversas Umbandas. E no final vai dar no mesmo, não vai alterar nada, muda só o nome, enquanto uma vai puxar muito para... Acho que na verdade quase todas puxam muito para a questão do cristianismo, algumas já repudiam essa ideia. Como é o caso da nossa Umbanda aqui em casa. Nós nada de cristão. Você não vai encontrar uma imagem de um santo católico aqui em nenhum ponto que vai fazer referência a algum santo católico. Então, o que acontece? Nós temos hoje, né, dentro dessas vertentes de Umbanda, uma carência dos sacerdotes, porque eles são preparados por outros sacerdotes e alguns até não. Alguns só vão lá, fazem uma consulta, um jogo de búzio, vê que tem um caminho para sacerdócio e chega uma hora que não tem mais como fugir. E as pessoas ficam pensando: meu Deus, será que eu estou preparado? Será que eu não estou? E não sei o quê, papapá. E aí começam por aí mesmo e acabam fazendo bosta na vida das pessoas. Por quê? Porque qualquer trabalho mal feito se torna um feitiço. E um feitiço, ele serve tanto para poder levantar quanto para poder matar alguém. Para melhorar ou para arruinar a vida de alguém. E você não sabe o impacto que isso vai ter. Você está lidando com vidas humanas. Então é necessário, de fato, a responsabilidade e o conhecimento daquilo que você está fazendo. E dentro do sacerdócio hoje eu percebo muito essa carência. A visão de sacerdote que se tem hoje é que o sacerdote bom é aquele sacerdote que tem milhares de views no YouTube, no TikTok. É aquele sacerdote que fala muito o que as pessoas não querem ouvir, aquele que vai arrumar sempre uma forma mirabolante de resolver tal problema, criando tal entidade, tal rito, papapá, tititi, mimimi. Se esquece do maior fundamento da Umbanda, que é escutar a própria entidade, entende? E tocar sua casa conforme a entidade manda. Porque eu duvido que alguém vai questionar uma entidade. Só que entra outra coisa. A ética em saber a incorporação. Até onde você consegue incorporar sendo sacerdote sem colocar a sua opinião, né, na entidade para que ela transmita para casa, porque você não tem liderança nem peito para fazer isso. Compreende? Então aí é que eu falo que entra a ética. Um dos maiores desafios hoje que nós temos dentro da religião
eu digo isso como sacerdote, é a respeito da internet mesmo. Né? Vamos lá, por que da internet? Todo sacerdote, ele quer ir para a internet, mas ele tem um medo. O linchamento virtual. Por quê? Porque, para ele, né, as práticas dele funcionam, estão corretas na casa dele, ok. Mas algum sacerdote mais enjoado, até mesmo como eu, ou como alguém vai ver um vídeo desse aqui e vai fazer, vai falar que isso tá errado, que isso não existe, que é isso, que é aquilo, papapá. E aí ele fica com medo. E aí ele vai se prender. E aí ele vai sempre fazer, exercer o sacerdócio, olhando para trás, para ver se encontra alguém para dar uma aprovação. Lembra que eu já falei que entidades morrem porque elas são esquecidas pelas pessoas e têm o seu culto abandonado. O sacerdote morre quando ele não é aprovado pelas pessoas. Né? Mas por que ele não é aprovado? Por conta dos atos dele? Ele não é aprovado por ele mesmo? Ele quer uma aprovação, ele quer um título? Também não é só acordar e falar, porra, vou ser sacerdote. Não. Dentro da Umbanda existem rituais que são feitos para poder preparar alguém para ser sacerdote. Seja dentro da vivência também, mas também dentro daquilo que nós vamos chamar de rituais de passagem. Né? Um mais comum, um mais famoso, seria o Amacia e a Camarinha. Pronto. Mas são rituais que podem ser complexos ou não. Tá bem? E por que a internet ela se torna um desafio? Por conta disso, eles vão buscar na internet coisas, vão ver. Ah, mas fulano já faz isso, eu tenho que fazer diferente. Ah, mas a minha entidade é diferente da de fulano. Sim, ela é diferente. Vocês são pessoas diferentes, não tem um porquê você ficar buscando aprovação ou tentar se espelhar no outro. Quer se espelhar? Espelhe-se em pessoas que vão te engrandecer de alguma maneira. E para ser bem sincero, às vezes eu prefiro me espelhar até mesmo em pessoas que não nem fazem parte da macumba. Eu gosto de pegar para ler livros sobre macumba, sobre as religiões afro-brasileiras, sobre os cultos, a filosofia africana. Eu gosto de pegar materiais que não foram desenvolvidos por pessoas que são do meio da religião, né? Por sociólogos, antropólogos, filósofos, economistas, sei lá, até matemático, qualquer um que tenha escrito sobre e tenha estudado aprofundado, para não ter aquela distorção de imagem, seja para poder romantizar uma Umbanda, que é o que acontece hoje. Recentemente eu vi sobre o Natal de Umbanda Ágape. Então, assim, é você pegar o chicote que estava estalando nas suas costas e começar a fazer carinho nele e virar pro chicoteador e falar, vai, bate de novo. Mais ou menos isso. É bizarro, mas acontece, e é verdade. Então, assim, o desafio hoje, ele é não só também a internet, mas a geração. Antigamente, pai de santo e mãe de santo falava, a gente abaixava a cabeça e pum, tá. Concordando ou não, estava certo isso? De forma alguma. Submissão não é algo que vai ser tolerado em algum lugar, em lugar algum, para ser sincero. Mas a gente costumava dar um pouco de crédito. Hoje em dia nós não damos mais. Eu tenho um filho de santo que é rebelde pra porra, mas nunca, nunca, nunca teve qualquer problema comigo. Ou, né, chegou com falta de respeito porque discordava de algo que eu disse. Nunca. Graças a Exu, isso daí sempre... A relação que eu construo com eles é uma relação muito boa. É uma relação de confiança. Não obstante, a minha casa nunca está vazia. E eu não falo só de consulente. Falo também de filhos. Ah, mas casa cheia não é sinônimo de axé. Ok, então você já não sabe o que é ser sacerdote. De criar vidas, gerar vidas e manter vidas. Fazer a manutenção dessas vidas. Aí te falta a ética e o caráter. A outra coisa que eu também vou interpretar como um desafio dentro da Umbanda e também da Quimbanda é a mistificação. É muito difícil você quebrar décadas e décadas e décadas em materiais e materiais e materiais romantizados com várias outras religiões utilizando Umbanda como um pingente, como um acessório, né? E isso é ruim. Isso é ruim. Por quê? Porque aí vão criar-se visões que não são reais de verdade. Como, por exemplo, Exu, que vai ser aquele Exu que vai chegar e vai te dar um carinho e vai... Não. Exu, ele existe, ele tem esse nome pela similaridade com o Exu do culto tradicional iorubá. A esfera, ou o movimento, ou a moral. Pomba gira, a mesma coisa. Então não tem essa de, o bonzinho, não sei o que, não. De forma alguma. Esquece essa palhaçada, esquece. Tá? Esquece. E as raízes elas foram se perdendo também, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa que se assemelhe mais a uma bruxaria europeia do que a de fato a uma macumba africana, né? Ou uma magia indígena.
que aí a gente já não tem tanto relato também, nem tanto tudo em cima, mas quem já assistiu aqui alguma coisa a respeito, né, sabe que é forte e funciona. Eu falo porque eu mesmo tomo ayahuasca, cara. E assim, pra mim é foda, o efeito é igual de um bori. Quiçá melhor de um bori, né, que o ato de alimentar a cabeça. Mas enfim, isso é uma opinião minha, tá? Vocês podem discordar do que vocês quiserem. Então, com essa visão da internet, com essa geração, que é uma geração que não aceita muita coisa, fica difícil. Mas fica difícil por conta da geração? Não, fica difícil porque o sacerdote tem que realmente estar preparado para responder inúmeros questionamentos. E muitas vezes, como eu disse, os mais velhos foram morrendo e não foram passando as coisas para frente. Então, muitas vezes, os mais velhos não tiveram acesso ao conteúdo intelectual por trás de tudo isso. Aos materiais que eram escritos na época, mas somente hoje você tem acesso, porque você abre um banco de dados na internet, de pesquisa, de universidade, o que quer que seja, você vai achar inúmeras teses falando sobre isso. E antes não tinha. Então, e como a maioria dos sacerdotes, eles eram sim pessoas marginalizadas, sempre morando em áreas periféricas, para poder... Desculpa. Para poder ter acesso a qualquer coisa, eles recorriam a se cercarem de acadêmicos, né, que eram adeptos das religiões de matriz africana. Um grande exemplo disso é Tata Tancredo Pinto e Silva, o fundador da Umbanda Morocco. Então, hoje em dia, o sacerdote ele tem que saber. Ele tem que ter fundamento na ponta da língua. Ele tem que saber tudo o que se faz e o porquê que se faz. Porque quando eu faço um trabalho aqui em casa, porque esses meninos fazem arrumam de perguntação. Mas por que deu um galo? Mas por que não deu só comida? Por que tá se usando farinha de mandioca? Por que a farinha de mandioca tem que ser misturada com a mão? Por que se faz isso? Por que se faz aquilo? Eles estão errados? Não. Estão certos, porque o questionamento é o que, é o que desmantela o marmoteiro. É o que desmancha argumento inválido para a cultura do medo. Tá? É o que encerra a cultura do medo é questionamento. Então, a minha visão, né, e sobre os desafios que eu encontro hoje na Umbanda são esses. E o que dá para se concluir em cima disso? Ser sacerdote hoje em dia não é só acordar e falar, porra, sou sacerdote. Não, você tem que ter uma preparação. Você tem que ser preparado para alguém. Você tem que ter uma raiz. Você tem que falar, eu sou filho da casa de tal, que me concedeu os direitos para ser um sacerdote aqui. Ah, mas o meu espírito, meu irmão, deixa eu te falar um bagulho. Teu espírito vai fazer qualquer coisa para poder sobreviver. Assim como você faz. E aí? Você acha que a sua comunicação com ele também tá boa? Você tá com a sua ética, o seu moral, o seu caráter certinho? Você tá pelo certo com as pessoas que te procuram para poder pedir um trabalho, um auxílio espiritual, para que a sua entidade de fato possa estar nessa condução assim, firme mesmo? O que você acha? Então, o que eu tinha para falar hoje sobre como que é ser sacerdote, eu consigo resumir com uma palavra que é difícil, mas gratificante. Tá bem? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Girou, vamos girar que vê se demanda a rainha daqui.